Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo às provocações teológicas da semana, que é o preparativo para o culto dos hereges. Sábado agora, dia 20, das 9 da manhã até o meio-dia, a gente vai fazer uma imersão teológica de 3 horas. Conteúdo para você ficar afiadaço contra os falsos ensinos, os falsos mestres, a falsa igreja. E durante a semana a gente está provocando vocês com reflexões teológicas a fim de que vocês decidam, né, se tornar bons estudantes bíblicos e teológicos. Só um minutinho aqui. E é uma alegria danada estar aqui, né? Eu sei que é difícil, como eu sempre ensino, fazer mudanças. É mais fácil permanecer no estado que a gente encontra. Mudança de vida, espiritualmente falando, é igual mudança de casa. Por que a gente não gosta de mudar muito? Porque mudanças entortam os pés dos móveis. Então, às vezes, é melhor ser um negacionista do que ser uma pessoa realista. Então, eu sei que é duro reconhecer a verdade, e ao reconhecer a verdade, é óbvio que muitos de nós se reconhecerão na mentira e reconhecerão que os nossos ensinos, né, nas inúmeras congregações que nós frequentamos, está equivocada, não é bíblica, não glorifica a Deus, não exalta a Deus. E sobre o assunto de hoje não é diferente. Eu sei que é sensível o tema, e eu vou ser o mais honesto biblicamente falando, né? A agressão física, sim, autoriza o divórcio. Não é possível que você, como um cristão, possa concluir erroneamente, à luz da Bíblia, que colocar o seu pênis na vagina de uma outra mulher é um negócio mais sério do que desconfigurar o rosto ou deixar o olho da sua esposa roxo, ou quebrar o braço de uma mulher. Eu não sei que tipo de Bíblia vocês estão lendo, eu não sei que tipo de pastor vocês estão ouvindo, eu não sei que tipo de igreja vocês estão frequentando. Quebrar o braço de uma mulher, agredir uma mulher, às vezes, na frente dos seus filhos, deixar uma mulher com o olho roxo, deixar uma mulher desfigurada fisicamente, é um negócio mais leve do que colocar o seu pênis na vagina de uma outra mulher. Olha, a Bíblia só fala que o divórcio só é possível se houver traição. Eu não traí ela não, só quebrei o braço dela. Não, eu não traí não. Eu só dei uns socos no rosto dela. Ela só tá com o olho roxo. Ela só tá com o maxilar deslocado de um soco que eu dei.
ela só está com o corpo todo roxo, porque eu bato nas costas, na costela, na coxa, para não aparecer visivelmente as agressões que eu tenho cometido. Mas, não trair. Se eu não trair, não cabe divórcio. Pô, gente, vocês estão lendo a Bíblia do diabo, é isso? Vocês estão lendo a Bíblia do Satanás? Não é possível. Não é possível que vocês possam concluir um absurdo desse. Não é possível um negócio desse. Gente, olha lá. Teologia, tá? Que é o que eu estou me propondo ensinar a vocês. Existem as ferramentas teológicas para a interpretação de um texto bíblico, que é a exegese, a hermenêutica, que são ferramentas interpretativas para contexto bíblico. Rapidamente, de maneira simplista. Através da exegese e da hermenêutica, você vai pregar um texto bíblico e estudá-lo da seguinte maneira. Tem um antitexto, tem um texto, o contexto, o livro, a Bíblia toda e, acima disso, a relação com Deus. Para eu entender um versículo, eu tenho que saber o contexto e o tempo histórico, eu tenho que saber o texto que antecede aquele texto, eu tenho que saber o texto que vai à frente daquele texto, que a gente vai chamar de contexto. Mediante isso, eu descubro quem é o autor, quem são os destinatários daquela carta, por qual motivo o autor escreveu aquela carta. O autor escreveu aquela carta para resolver um problema naquele tempo histórico, ou o autor escreveu aquela carta para fundamentar uma verdade doutrinária naquele tempo e em todos os tempos. Se a gente não se tornar um estudante bíblico e teológico, a gente não vai entender essas coisas mínimas. Aí a gente pega um versículo apenas e quer criar uma outra Bíblia, uma outra interpretação. E nós não podemos fazer isso. Por exemplo, não tem na Bíblia, por exemplo, não bebereis. Mas por que para a maioria de nós beber não é adequado? Porque a gente faz uma interpretação geral. Não está escrito na Bíblia contra a pedofilia, por exemplo. E que cristão não é contra a pedofilia? Então, às vezes, não é necessário um texto bíblico explícito para que a gente chegue a uma conclusão mediante ao global da Bíblia. O que eu quero dizer com o global da Bíblia? O global da Bíblia é a Bíblia toda. O local da Bíblia é um versículo específico. Então, pedofilia, voltando a isso, não tem um versículo local, mas a interpretação global nos leva a entender que aquilo é um erro, um pecado, uma blasfêmia diante de Deus. Não está escrito na Bíblia sobre o uso de drogas, por exemplo, mas nós concluímos que é errado, baseado ao global, porque o global nos dá uma interpretação que a ética do Evangelho é a ética da vida, e tudo aquilo que vai contra a vida vai contra o Evangelho, consequentemente contra Deus. Então, se a gente não se esforçar para ser um estudante bíblico e teológico, a gente vai cair em ondas de radicalismos, de pegar um texto isolado e criar um absurdo. Isso é um absurdo. Você pegar o texto que Jesus Cristo disse que o divórcio só é cabível por imoralidade sexual e usar esse texto para dizer que uma mulher constantemente agredida por um crente evangélico não tem autorização bíblica para divorciar, é um absurdo interpretativo, é um absurdo teológico, bíblico, espiritual, é uma afronta contra Deus. Deus não criou a mulher para ser o experimento religioso para homem se arrepender. É o que eu sempre ensino para vocês. E o arrependimento? E a tolerância? A pessoa se diz cristã evangélica, gente. O que se espera? O que é um cristão evangélico? Não é alguém que você parte do pressuposto que é um discípulo de Jesus? Onde você viu na Bíblia escrito que um discípulo de Jesus bateu numa mulher, agrediu uma mulher, espancou uma mulher? Onde que está escrito? Onde que está escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança em Jesus, que um apóstolo traiu a esposa?
bateu na esposa. Então, nós partimos do ponto que o cristão é um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus é alguém fiel, amável, que cuida da sua casa, que ama seus filhos, que ama sua esposa, que é constante, que é fiel, que é digno. A Bíblia não dá respaldo para que o crente seja um infiel. A Bíblia é clara ao dizer que existe ímpio e crente, infiel e fiel. Então eu não posso encontrar na prática do fiel características do infiel. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Um crente infiel dentro do casamento, seja ele agressor físico ou adúltero, ele abre o precedente que a outra parte se encontra num julgo desigual. O apóstolo Paulo foi claro em 1 Coríntios capítulo 7 sobre julgo desigual. Então, a tolerância que nós temos é para com o ímpio. Mas mesmo assim, se ele cometeu um crime ao agredir uma mulher, denúncia em todos os casos. Mas uma tolerância evangelística é para o ímpio e não para o crente. E se ele se arrepender, que bom para ele, porque se ele viver como um filho de Satanás, ele vai para o inferno. Mas a mulher não é obrigada, por mim, pastor, e nem pela Bíblia, manter essa relação. É decisão dela, depois do fruto do arrependimento dele, decidir, avaliar se ela vai estar segura naquela relação, se os filhos vão estar seguros naquela relação. É direito dela como filho de Deus, ela tem uma dignidade respaldada pela Bíblia e pela criação de Deus. Ela é criada segundo a imagem e a semelhança de Deus. Ela é digna. Então ela não foi criada por Deus para ser experimento para você se arrepender. Isso é tão grave que semana que vem eu vou abordar a questão da pornografia como adultério. Jesus falou, se eu olhasse para uma mulher com desejo impróprio, imagina assistir o sexo alheio. Seria o quê? Se olhar para uma mulher com desejo impróprio, Jesus disse em Mateus 5 que é adultério, imagina a pornografia. O que Deus está pensando sobre mim e sobre você? Então, nós precisamos avançar no debate, nós precisamos dialogar mais sobre o assunto e não fazer interpretações bíblicas equivocadas, tá? Então, eu não estou aqui para falar o que eu acho, eu não estou aqui para falar, eu sinto que é assim. Não, eu estou aqui para falar o que está escrito, ok? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 19. É o texto da fala de Jesus sobre Moisés, carta de repúdio e divórcio. Vamos lá na nossa primeira análise bíblica aqui. Eu dei essa aula ontem na CAF, exclusiva, tá? E aqui a gente está dando de lambuja a você. Então, só privilégio daqueles que fazem parte da nossa comunidade online, comunidade antifrágil. E se quiser conhecer, tem o nosso Instagram aí, Comunidade Antifrágeis. E a gente está numa série lá. Nas próximas semanas, a gente vai ampliar muito mais esse diálogo, né? E alguns temas que a gente vai abordar o agressor, cristão agressor é um julgo desigual, pornografia é adultério, e existem divórcios honestos para casamentos desonestos. E a aula que eu dei, a mentoria que eu dei ontem na CAF, eu estou dando para você aqui que não é da CAF de lambuja, tá bom? Mateus capítulo 19, verso 1. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu para a Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. Disseram-lhe eles, então por que Moisés ordenou dar a carta de divórcio para repudiá-la?
Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo, quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Espetacular o que eu vou colocar aqui para você, tá? Como eu ensinei você a fazer uma análise mínima de um texto por meio de exegese, hermenêutica, respeito ao contexto bíblico, olha que interessante. Nesse tempo histórico, o direito do divórcio era só do homem. Todo o contexto da fala aqui entre Jesus e os fariseus se aplica somente ao homem, não se aplica à mulher. A mulher não tinha o direito de apresentar a carta do divórcio. Olha como a gente tem que fazer a análise correta do texto e do contexto para fazer a aplicação da verdade doutrinária de maneira correta no século XXI. Eu não posso pegar um versículo aqui de Mateus 19, trazer ele para o século XXI e aplicar ele sem levar em consideração todas as nuances e variáveis desse tempo. E a primeira que eu quero refletir aqui dessas nuances, dessas variáveis, é: o texto é restritivamente direcionado ao público masculino. Por exemplo, não tem na Bíblia, se eu quero ser sola escritura, se eu quero dizer, eu sou um crente fiel, eu só faço aquilo que está escrito, a Bíblia em nenhum lugar vai dar à mulher a chance de divórcio. Então ela não pode divorciar, só o homem pode? Olha como é necessário a ferramenta teológica de interpretação correta. Tem uma verdade no texto, tem uma doutrina no texto, mas para eu aplicar a doutrina do texto no século XXI, eu tenho que fazer a análise correta. E a primeira delas é o diálogo e a verdade da cultura daquele tempo é: só homem dá carta de divórcio, só homem desiste do casamento, só homem repudia a mulher não pode fazer isso. É a primeira provocação que eu quero fazer a você, para você respeitar o texto e respeitar o contexto. Porque olha só, está escrito aqui, verso 3, os fariseus vieram até ele tentando e disse-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Se eu quero ser sola escritura, se eu quero seguir o que está escrito, onde que está escrito na Bíblia o oposto disso? É lícito a mulher repudiar o seu homem por qualquer motivo? E aí, José? Responde essa você. Aí Jesus, no verso 4, já tenta elevar o nível, levando a compreensão dos fariseus ao jardim. Por que eu afirmo que existem divórcios honestos para casamentos desonestos? Porque só o Jardim do Éden e Efésios 5 respalda o que é um casamento. Não é qualquer bagunça que é um casamento. O nosso irmão Miles Moron, que partiu para a glória há uns 4 anos atrás, falava que o jardim é a restrição do matrimônio, é a fronteira de um matrimônio. Um matrimônio cristão não existe sem os parâmetros do jardim. E Efésios capítulo 5 é a redenção de Deus ao problema que aconteceu no jardim. Então, no verso 4, Jesus quer mostrar sobre as consequências do pecado original. Não foi assim. Olha o que ele disse no verso 4. Vocês não leram que aquele que os fez no princípio, ou seja, Deus os fez homem e mulher? Nessa versão King James que eu estou usando, os fez macho e fêmea? Então, o Senhor Jesus está tentando levar a compreensão dos fariseus e a nossa ao parâmetro do jardim. Olha, hoje tem um problema. E o problema é, você quer divorciar da sua esposa. Mas deixa eu colocar um óculos novo em você. Olha agora para o passado, para o início. Olha o que Deus pensou sobre o matrimônio. Jesus tentou elevar a visão do homem sobre a dignidade da mulher. Olha, Deus os fez homem e mulher, e os fez um agora, não são dois mais. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher.
Jesus deixou claro que só existe casamento quando um homem eleva sua mulher acima dos pais. Quando um homem não eleva a sua esposa acima dos pais e acima dos filhos e acima de si mesmo, considerando ela a sua outra parte, a sua metade, nós não estamos diante de um verdadeiro conceito de casamento. Porque olha só, não separe o homem o que Deus uniu, vão dizer muitos de vocês. Mas o que Deus uniu não é o cartório assinado e nem a bênção do padre e do pastor. O que Deus uniu é o entendimento de uma pessoa que passou a considerar o cônjuge acima de tudo e de todos. Duas pessoas unidas vivendo um só propósito que glorifica a Deus. Então, o que Deus uniu não é você ir no cartório e assinar. O que Deus uniu não é o pastor ordenando a bênção, nem o padre. O que Deus uniu é, a partir da bênção e do dom do matrimônio, o meu cônjuge passa a ser a pessoa mais importante da minha vida. Onde que está a divisão disso? Onde o homem consegue separar o que Deus uniu? Quando, mesmo depois do casamento, a pessoa continua vivendo como um indivíduo, continua vivendo para si mesmo, continua vivendo para o seu próprio ego. E o que Deus espera depois do matrimônio? Que nenhuma das partes viva mais individualmente, que as duas partes vivam juntas, unidas, glorificando a Deus. Não são mais um, mais dois. Não separe o homem o que Deus uniu. Depois do matrimônio não existe mais duas pessoas. Depois do matrimônio só existe uma pessoa. E onde continua existindo duas pessoas e não uma, Deus não considera que existe um casamento. Por isso que você está batendo nela. Porque você não é um com ela. Porque bater nela é bater em você. Está lá em Efésios 5. Quem maltrata o próprio corpo? Está lá escrito. Não, nós cuidamos do próprio corpo. Então, você só trai seu marido, você só trai sua esposa, você só bate no seu marido, você só bate na sua esposa, porque você não recebeu o dom de Deus para considerar que vocês não são mais duas pessoas. Vocês são uma só. E agir contra o outro é agir contra si mesmo e agir contra Deus. Aí os fariseus perguntaram, então por que Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiá-la? Mais uma vez eu afirmo que o contexto era restritivamente masculino, a mulher não podia divorciar. Ela não tinha esse direito social e nem religioso. Ela não podia repudiar o marido, da carta de divórcio. Aí Jesus, mais uma vez, no verso 8, tenta levar o seu público, os seus ouvintes, à verdade do jardim. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. E por que o coração é duro, o meu e o teu, o nosso? Porque Adão pecou. E todos nós pecamos, lembra? Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6. Nós nos tornamos refém do DNA desobediente de Adão. Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar vossas esposas. Mais uma vez, reforço. Não existe o texto na Bíblia dizendo que foi dado à mulher o direito de repudiar dos vossos maridos. Ou seja, é necessário interpretar o texto, sentir o espírito da verdade para poder fazer a aplicação doutrinária de maneira correta. Mas Jesus termina Mateus 19:8 dizendo, não foi assim desde o princípio. Aleluia por isso. Ele está tentando mostrar o jardim. Olha, vocês só estão em guerra hoje porque existe um problema maior no início. Existe um problema maior que o próprio problema. Não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde a origem. Vocês estão perguntando porque tem duas partes aqui na live, uma escura e eu aqui. É porque nós estamos fazendo pelo Instagram do Teologia para o Povo, porque o meu está bloqueado por discurso de ódio. Eu estava ensinando masculinidade lá no meu Instagram, o Instagram falou, não pode ser homem não, tem que ser árvore, trans,
Não pode ser macho e fêmea. Aí me bloquearam aí e eu vou ficar uns 2 meses bloqueado de fazer live. Aí a minha equipe entra por outro Instagram, aí me convida e eu entro, aí a tela fica assim, uma parte escura e eu aparecendo para tentar enganar o Instagram aqui. Imagina, irmão, ensinar a verdade da palavra de Deus virou discurso de ódio. É tenso. Mas vamos voltar aqui. Não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, olha só, não está escrito quem repudiar a vossa esposa, a não ser por causa de fornicação ou imoralidade sexual, e casar com a repudiada, comete adultério. Verso 10. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem, olha que interessante, do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Porque eu afirmo que a violência física autoriza o divórcio. Por causa, graças a Deus, dos originais. No texto de Mateus capítulo 19, a palavra imoralidade ou a palavra fornicação, traição, adultério, é a palavra grega moikal. Significa literalmente cometer adultério ou adulterar. Quando você vai para a língua grega, você vai pegar o mesmo termo em variações verbais diferentes. Vai ter o moikal, como eu disse, que é cometer adultério ou adulterar. Vai ter o moikos, que significa adúltero ou apóstata ou idólatra. Vai ter o moikalis, que é a adúltera, na aplicação do adultério para com a mulher. Quase nunca ou raramente você vai encontrar na Bíblia a palavra grega moikalis, adúltera, a mulher adúltera. Raramente. Você vai encontrar o moikos, o adúltero. Por isso que eu falei para você, o foco da narrativa do texto é masculino. Porque, por exemplo, a mulher era desfavorecida de alguma maneira no contexto. Quando a Bíblia fala sobre multiplicação de pães e de peixes, está escrito 5.000 homens, com exceção de mulheres e crianças. Então, todo o foco da cultura, quase, era um foco no masculino e não no feminino. Mas quando você vai para Tiago, capítulo 4, verso 4, está escrito o seguinte: adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é amizade contra Deus? A palavra adúlteros, usado aqui em Tiago 4:4, é a palavra grega moikos. Como eu disse, Mateus 19 usou a palavra moikal, que é cometer adultério ou adulterar, e Tiago 4:4 usou a palavra moikos. É como se moikos fosse o sujeito e moikal fosse a ação verbal do sujeito. O sujeito, ou substantivo, adúltero,
Moical, o movimento do sujeito ou do substantivo, cometer o adultério, adulterar. Isso para mim é espetacular, por quê? Porque Deus inspirou Tiago a escrever essa epístola, afirmando que o conceito de Deus sobre adultério não é apenas colocar um pênis numa vagina alheia, não é apenas cometer uma traição conjugal. O conceito de Deus sobre adultério é amplo. Então, olha só, a amizade com o mundo, que é um ato de apostasia e de idolatria e de desobediência para com Deus, Deus usou a mesma palavra num tempo verbal diferente para dizer que aquilo que o idólatra faz é a mesma coisa que um traidor de um casamento faz. Então, o adultério físico matrimonial, à luz da visão de Deus, tem a mesma conotação que a idolatria, que a desobediência, que a blasfêmia, que o desvio de caráter, que a corrupção. Então, a gente fica, como povo evangélico, muito restrito a entender adultério somente com pênis e vagina, somente de maneira genital. Mas como eu falei no início da live, gente, essa é a conclusão rasa de vocês, que o pênis de um homem casado na vagina da mulher alheia é algo grave. E desconfigurar o rosto de uma mulher não é grave, eu não sei que Bíblia do Satanás vocês estão lendo. O que é adultério no sentido amplo da palavra? É a subversão da natureza de algo. Porque Deus chamou o amigo do mundo de adúltero? Porque o homem não foi criado para a idolatria, o homem foi criado para a adoração. E o que é idolatria? Subversão da natureza humana. A natureza humana foi criada para se render ao Criador em adoração. A criação, todos nós, fomos feitos por Deus para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. Então, a minha natureza, como criatura de Deus e agora como filho de Deus, é pertencer a Deus em adoração. Mas quando eu desobedeço Deus e me transformo num idólatra de falsos deuses, eu estou subvertendo a minha natureza. Então, adultério é a subversão estrutural de algo. Adultério é a subversão da natureza de algo. A Coca é Coca e você pega um rótulo de Fanta e coloca nela. Ou você pega o conteúdo da Coca e coloca no conteúdo da Fanta. Isso é adultério. Batizar o combustível com água, adultério. Trair alguém, adultério. Idolatrar falsos deuses, adultério. Vai muito mais profundo o conceito de adultério. Quando eu me posicionei de maneira radical sobre essa questão, eu não fui pegar respaldo em pastores extravagantes neopentecostais. Eu fui atrás de referências teológicas no Brasil, como Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos. E para o reverendo Augusto Nicodemos, alguém só agride seu cônjuge porque antes de tudo já o abandonou em seu coração. Então, eu só venho agredir minha esposa porque eu já abandonei ela no meu coração, eu já repudiei ela dentro de mim. Então, quem ama não agride. Eu falei no início, qual é o atributo do discípulo de Jesus? Fidelidade, amor, proteção, graça, considerar o outro superior a mim mesmo. Então, se eu como um cristão e como um pastor venho agredir a minha esposa, a agressão é só a manifestação da traição que começou antes. A traição existencial, o abandono, o desprezo. Eu só bati porque eu já desprezei. Eu só bati porque eu já abandonei ela nos meus afetos. Eu só bati porque eu não considero ela como uma filha de Deus que possui sua dignidade. Então, a agressão é manifestação do desprezo, é manifestação, irmão, da recusa de amar aquela pessoa como Efésios 5 me ordena.
Se o discípulo de Jesus é dado à fidelidade, qual foi a ordem de Efésios 5? Maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se a ordem bíblica é clara e um crente é um fiel, que tipo de malabarismo bíblico você vai fazer para justificar um crente batendo na sua esposa? Você pode fazer a mágica que você quiser. Não tem como você justificar um crente bater na esposa. Você pode até, irmão, ter uma compaixão maior de um incrédulo batendo na esposa. Denuncie, mas evangelize. Que tipo de evangelismo você vai fazer com um crente agressor? Que tipo de versículo você vai tentar ensinar para ele? Porque uma coisa é você não ter fé em Deus, outra coisa é você ter um mês de conversão, 1 ano de conversão, vamos lá. Outra coisa é você ter 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, 30 anos de crente e ser adúltero ou agressor. Então tá alguma coisa errada? Se a gente nasceu de novo para as boas obras, como que a gente diz que nasceu de novo e ainda pratica as obras do mundo, as obras da carne e as obras do maligno? E para encerrar, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Como eu disse a você, se a Bíblia parte do pressuposto que o cristão é um fiel, e aquele que se diz cristão pratica a infidelidade, a outra parte dessa aliança se vê em julgo desigual. Por exemplo, Deus é amor? Sim. Deus é perdão? Sim. Deus é misericórdia? Sim. Mas nem Deus manterá os votos com o crente infiel. O infiel não subirá com ele. Está escrito em inúmeras passagens da Bíblia, 1 Pedro, 1 Tessalonicenses, no livro de Apocalipse. Eu sei que a palavra esposa e noiva no grego é a mesma palavra, mas foi interpretado para nós no português que nós somos a noiva de Jesus e não a esposa. João fala em Apocalipse que haverá as bodas, as festas do casamento do Cordeiro com a sua igreja, ou seja, se estamos noivos, metaforicamente, de Jesus, a aliança não foi consumada. Ou seja, quando Jesus voltar e o cristão for infiel, Jesus não vai manter seus votos de noivado. Jesus não vai levar para a eternidade o crente infiel. Se Jesus é perdão e ele não mantém relação com o infiel, como que ele vai obrigar o seu povo a manter os votos com a infidelidade, com o agressor, com o traidor? Porque uma coisa é um erro de percurso, como Davi cometeu, por exemplo, mas ninguém quer falar sobre as consequências, que está escrito lá em Samuel, que o Senhor disse, porque você desobedeceu a palavra do Senhor, tomou uma mulher por esposa que não era sua e matou o Urias na mão dos filisteus, nunca mais a espada se apartará da tua casa. Ninguém fala das consequências, que o filho de Davi quis matar Davi para tomar o reino. Ninguém fala que o próprio irmão estuprou a irmã dentro da casa do rei. Que a vida de Davi nunca mais foi a mesma depois que ele cometeu essa atrocidade, esse adultério qualificado com homicídio. Então, os sacanas, a sociedade dos canalhas evangélicos diz, mais compaixão de mim, ore mais por mim, estou te traindo, estou na pornografia, porque você está orando pouco. Vira homem, canalha. Porque o mesmo Davi que pecou foi o mesmo de Davi que disse, fui eu. E pequei contra Deus antes de pecar contra qualquer pessoa. Vira homem, irmão. Porque para usar Davi como exemplo de compaixão, tem que usar Davi como exemplo do alto boleto que ele teve que pagar. Davi pagou um alto preço pelo que fez. O próprio filho que nasceu dessa ação dele morreu. Mas deixa isso para outra live. Davi é um homem de caráter. Davi é um homem íntegro. Davi é um homem de Deus que cometeu um erro, e um erro grotesco, um pecado abominável no percurso. Mas a mesma medida do seu pecado é a mesma medida do seu arrependimento. Charles Spurgeon fala isso. Um pastor
só pode ser restituído ao ministério quando o escândalo do seu arrependimento for tão grandioso, tão eloquente quanto o escândalo do seu pecado. Então, existe perdão, mas que o seu arrependimento seja tão escandaloso como foi o seu pecado. Você não pode cometer um escândalo de pecado e ter arrependimento privado. Ah, eu estou arrependido. Uai, mas olha o dano que o teu pecado causou. Se tu está arrependido, vai limpar a sujeira que tu fez. Paulo, 1 Coríntios capítulo 7. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem a seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido, que ele está falando de sexo, tá? A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, mas o marido, e também, em semelhante modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas a esposa. Aqui ele não está dizendo que você faz o que quer com o corpo do cônjuge. Ele está dizendo que não pode dar desculpa esfarrapada para não querer transar. Mas não é essa desculpa do tipo, se você não fizer aqui, eu vou buscar na rua. Não, isso é coisa de canalha, tá? Verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, é certo, com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e à oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Essa interpretação da King James está ruim pra caramba. Dá aqui várias interpretações erradas. Não vos defraudeis um ao outro. O contexto mais honesto para essa tradução é não se abster do sexo sem o consentimento do outro. Assim, ó, eu não quero, eu tô com dor de cabeça, e não tá mentindo. Deus me pediu um jejum. Não, antes de decidir se abster do sexo, tem que comunicar ao cônjuge, porque o corpo não é mais seu, o corpo é nosso. O corpo do marido é do casamento e o corpo da esposa é do casamento. Ninguém pode, no casamento, tomar decisões sexuais sozinho, isolado, e só informar o outro. Vocês são um. E olha só, Satanás é expert em sexo. Quando ele vê que o casal não está bem sexualmente, ele entra com a tentação e transforma gente feia em gente bonita. Teu marido é como eu, estragadinho da vida. Se o diabo perceber que o casal não está se encontrando sexualmente, o diabo começa a tornar gente feia, gente atraente, gente bonita. Começa a dar o perfume com cheiro do pecado. Mas não é o motivo da live de hoje. Vamos prosseguir. Verso 9. Mas se você não pode se conter, case-se, porque é melhor casar do que abrasar. Aos casados, verso 10. Ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe sua esposa. Mas aos restantes, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem esposa descrente, e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente quer se apartar, aparte-se, o irmão ou a irmã. Não está mais sobre servidão neste caso, mas Deus nos chamou para a paz. Porque como sabes, ó esposa, que tu salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua esposa? Encerro por aqui. Olha que interessante, ele dá uma ordem marital dentro de um relacionamento crente-crente e dentro de um relacionamento crente-descrente. A passagem que eu estou lendo aqui, Mateus, é 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 que eu li até o verso 16, tá? Então, olha só, no primeiro exemplo que Paulo dá, que é o exemplo do casamento crente-crente, ele diz, não divorcie, não se aparte do seu marido, não se aparte da sua esposa. Se divorciar, ou seja, mesmo o evangelho não aprovando o divórcio para um casal cristão,
a vida não é ciência exata, o divórcio pode acontecer. Mas segundo a ordem de Deus para o apóstolo Paulo se separou, não vai casar de novo, fique só ou reconstrua o casamento. Volte com a pessoa divorciada. Eu concluo que nesse exemplo que Paulo deu, Paulo está dizendo que um cristão, por um motivo banal e não essencial, temperamentos diferentes, guerras entre famílias, minha família não gosta dele, minha família não gosta dela, a gente tem hábitos diferentes, a gente está com problema quem ganha mais, quem ganha menos, eu gosto de gato, ele gosta de cachorro, eu falo alto, ele fala baixo, ele quer congregar na Universal, eu quero congregar na Bola de Neve, e por motivos não fundamentais, motivos não essenciais, um casal cristão vem a divorciar. Aí o evangelho é claro. Se divorcia por motivo banal, não casa de novo. Ou volte a esse casamento que você estava. Mas Paulo, quando vai falar sobre o casamento do jugo desigual, que é uma parte crente e uma parte descrente, ele diz, olha, se a parte descrente quer ficar, que bom, fique. Ele vai ser santificado pela convivência contigo. Mas se ele não quer, o Senhor te chamou para a paz. Como você sabe, crente, que vai salvar a sua mulher não crente? Como você sabe, mulher crente, que você vai salvar o marido não crente? Deus chamou você para a paz. Lançado esses dois exemplos, agora eu pergunto para você, não é óbvio que a Bíblia traçou o perfil do crente e do descrente? Na sua opinião, comenta aqui, existe diferença entre um crente e um incrédulo? Existe um caráter diferente entre um e outro, escolhas diferentes, modo de vida diferente? Um crente é chamado para continuar a viver como se não tivesse fé? Um crente foi chamado para crer em Deus no domingo e viver como um ateu durante a semana? Responda você, aqui para mim nos comentários. O que é ser um crente? Existe diferença entre um crente e um não crente? Então vamos lá. Se a situação que um crente está vivendo dentro de um casamento com outro crente, e uma das partes é um crente nominal, o que nós chamamos de crente nominal? O crente da boca para fora. O crente não praticante. É o crente nominal, não é o crente real. Porque o crente real não adora só no domingo. O crente real adora com a vida, todos os dias, a Deus, ok? Então Paulo falou, crente não se separa por banalidade, diferenças triviais. E se divorciar, fica solteiro. Porque não sabe lidar com o casamento. Compra um pet, vira pai de pet, não dá para casar, não sabe o que é casamento. Vai ficar só ou volte-se com a pessoa que você divorciou. No jugo desigual, a abordagem já não é a mesma. Deus chamou você para a paz porque você não sabe se você vai converter a parte incrédula. A pergunta que eu faço é, se a Bíblia define o que é um crente, e alguém que se diz crente dentro de uma relação, em um casamento cristão, tem um estilo de vida do descrente, eu não posso concluir, nós não podemos concluir que essa parte cristã não praticante colocou a outra parte em jugo desigual? Porque se crente tem um caráter, se crente possui atributos de fidelidade, e essa pessoa que se diz crente pratica os procedimentos do incrédulo, ela empurrou a outra parte a concluir que ela está em jugo desigual, pô. Como que eu vou casar? Eu caso com a minha esposa, a gente tem 4 filhos e eu descubro agora que ela me trai, ou ela descobre que eu a traio. Jugo desigual, porque eu vendi 20 anos da minha vida que eu era. Aí chega um dado momento, descobre-se que eu não sou. Que eu digo com a boca que eu tenho fé, mas eu provo com a vida que eu não tenho. Gente, isso não é uma simples falha. Isso é jugo desigual. Olha só, para quem gosta de usar Davi, eu pergunto, que homem de Deus você pode usar no Novo Testamento, gente? Jesus elevou o nível.
A lei só punia adultério material, físico. A lei só puniria se você colocasse seu pingolim na vagina da alheia, ou você colocasse sua vagina no pingolim do alheio. A lei não transformava, a lei só conduzia. Mas a graça em Jesus transformou e elevou o nível. Você só encontra pecado de homem de Deus no Antigo Testamento. Abraão vendeu Sara como irmã dele 2 vezes. Tinha poligamia no Antigo Testamento. Não é que Deus autorizou, é que Deus tolerou, porque a lei não transforma, a lei só conduz. Paulo falou isso. A lei é um aio, a lei é um pedagogo, é um professor de criança. A gente ainda é criança na lei, mas na graça a gente se formou, se graduou, transformou, virou gente adulta, e gente adulta tem responsabilidade. E gente que tem responsabilidade não vive por instinto, vive por propósito. Então, pegue um apóstolo no Novo Testamento e use ele como exemplo de prática pecaminosa. Você só vai poder usar o Novo Testamento. Por que você não vai encontrar homem de Deus no Novo Testamento pecando, adulterando, batendo, traindo? Porque Jesus transformou profundamente o coração do ser humano na cruz do Calvário. Então você não tem mais desculpa. É conversa fiada, falar a lei é fraca. Olha, Davi adulterou, matou e era um homem segundo o coração de Deus. Não, mostra aqui no Novo Testamento, pô. Pedro, Paulo, Tiago, Tito, Timóteo, Estevão, Filipe, Pedro, João, qualquer discípulo, diácono ou profeta ou apóstolo no Novo Testamento, fazendo as bobeiras que foram cometidas no Antigo Testamento. Pô. É isso que eu estou falando a você quando eu falo tolerância zero. Não é tolerância zero farisaica, pelo contrário, é tolerância zero porque Jesus nos transformou definitivamente. E quem está usando a graça de Deus para administrar pecado está sendo anátema, está sendo maldito, porque Jesus pagou o preço pela nossa transformação. E quando eu digo tolerância zero para evangélico, adúltero e agressor, é porque essa pessoa está pisando no sangue santo pelo qual ele foi redimido, macho. Ele está vivendo no Novo Testamento usando o exemplo do Antigo. Ele diz, olha, não sou dizimista, é da lei. Mas quando ele dá o exemplo moral para transformar a vida dele, ele usa a lei. Ele vai usar os caras da lei. Não, usa os caras da graça, pô. Se tu tá numa nova aliança, usa as consequências da nova aliança também para se posicionar. Dá licença, filho. Não, daqui a pouquinho. Se vai usar a graça, usa a graça na totalidade. Eu vi o Josemar Bessa fazendo uma postagem hoje pela manhã. Antigamente, os crentes iam para a Bíblia com um marca-texto. Hoje, os crentes estão indo para a Bíblia com uma tesoura. Misericórdia, irmão. Antigamente, a gente ia para a Bíblia, marcar as revelações, os remas que a gente recebia da parte do Espírito Santo. Nossa, o Espírito Santo me revelou. Esse versículo se abriu aos meus olhos e você ia marcando a Bíblia com marca-texto. Hoje o crente vai para a Bíblia com a tesoura. Não gostei, arranco fora. Não gostei, arranco fora. Não gostei, arranco fora. Aí fica uma Bíblia toda customizada, toda cortada. Deus me livre, gente. Deus me livre. Então, espero ter elucidado alguma dúvida que você possa ter. Por incrível que pareça, o que eu estou ensinando aqui não é uma apologia ao divórcio, é uma apologia ao casamento. Elevar o nível, mostrar para o mundo que a igreja é séria, que o evangelho transforma, que o Espírito Santo transforma, que Jesus transforma a nossa vida e nos dá distintivos que nos difere do homem sem Deus. É para o mundo olhar para nós e nos ver como uma homenagem a Jesus, transformados, caráter transformado, sexualidade transformada, testemunho transformado, finanças transformadas, casamentos transformados, famílias transformadas. Agora a gente está mostrando ao mundo que Deus é só tolerante, mas não é transformador. A gente está dizendo para o mundo que Jesus é inclusivo, mas Jesus não é exclusivo. Que Jesus aceita todo tipo de BO, mas que Jesus não está transformando ninguém. Não, esse não é o testemunho do Evangelho.
O testemunho do evangelho é as pessoas olharem para o Pedro violento dos evangelhos e dizer: esse homem não era aquele homem de alguns anos atrás? E as pessoas disserem: é o mesmo homem. E a opinião pública afirmar em Atos dos Apóstolos: verdadeiramente, ele esteve com esse Jesus Cristo ao qual pregam. Então, o mundo precisa olhar para mim e para você e ver distintivos que nos torna diferentes do mundo, não melhores, porém diferentes, porque Jesus entrou na nossa vida para fazer aquilo que a lei não fez. E o que a lei não fez? Transformar. O que a lei não fez? Nos dá a semelhança e a imagem de Deus por meio de Jesus. É só isso. É só isso. Eu aqui não estou fazendo apologia a divórcio. Eu estou dizendo que nem toda bagunça é um casamento cristão. Um crente que bate na esposa não está dentro de um casamento, está dentro de uma bagunça que nem existe no mundo, como disse Paulo em 1 Coríntios 5. Mulheres cristãs traindo, homens cristãos traindo, crente com conta no Tinder. Pode até achar, mas eu nunca traí. Irmão, se está flertando na internet, consumindo pornografia, já está traindo, só não materializou, mas Jesus já disse em Mateus 5 que é adultério. O adultério emocional já é adultério. Então, que a gente se arrependa, que a gente se posicione e que a gente mostre ao mundo, testemunhe ao mundo que Jesus é real, o Evangelho transforma e a igreja recebe o homem ferido e caído, mas recebe o homem ferido para curá-lo. E ergue o homem caído para que esse homem se torne um testemunho. Não podemos mais admitir cristãos vivendo em pecado, usando graça como tolerância. Não podemos mais tolerar pastores imorais, pastores adulterando, pastores com amantes, pastores com segundo, terceiro, quarto casamento. Não, somos um povo da transformação, somos um povo do testemunho, somos o povo do distintivo, o selo do Espírito Santo, mostrando ao mundo que o evangelho é real, que transforma o homem pecador, que ergue o caído, que aquele que um dia foi o veneno agora é o antídoto, que aquele que um dia foi o problema agora é a solução. Esses somos nós, tá bom? Amo vocês. Não se esqueça, acabou a live, tá no link aí, tanto do Teologia para o Povo, tanto da comunidade Antifrágeis, tanto no meu perfil no Instagram. Nos 3 perfis tem o link para você clicar e se inscrever para o Culto dos Hereges, no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Então, você viu aqui, eu dei uma amostra grátis, o quão longe a gente está de uma teologia saudável e de uma compreensão correta da Bíblia. E eu não falo isso para me orgulhar e nem para humilhar ninguém. Mas eu estou aqui como um servo de Deus, um pastor, um teólogo e alguém que quer ensinar você a elevar o nível. Então, eu deixei claro aqui hoje para você que você precisa ir mais fundo, que você precisa amar a Bíblia, que você precisa ler livros teológicos saudáveis, você precisa entrar num curso. Não precisa virar um teólogo acadêmico, não precisa fazer teologia para virar um apologeta, para virar uma referência em teologia. Mas você não pode amar aquilo que você desconhece. Você só ama aquilo que você conhece. Então, como você diz amar a Deus se não conhece a Deus por meio da palavra de Deus? Tá bom? Amo vocês, não fica de fora, faz a tua inscrição. A gente se vê sabadão aqui, vai ser espetacular. Deus te abençoe.